Boa noite, queridos irmãos, para mais um culto de oração nesta quinta-feira à noite. Que bom estarmos juntos. Nós temos orado com vários irmãos ao longo da semana, vários grupos estão se reunindo, mas temos o privilégio de, como igreja, nos reunir às quintas-feiras aqui nesse canal da nossa igreja. Eu vou ler para você agora, se puder abrir a sua Bíblia, Colossenses capítulo 4, versos 2 até 6, onde lemos: perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças, ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém. Vamos orar. Deus de amor, eu quero te agradecer pelo privilégio de mais um culto de oração, por cada irmão e irmã que está agora sintonizado conosco. Estamos unidos aqui nesta comunhão espiritual para buscarmos a Tua face, e tenho certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração e o Senhor vai trazer a paz que provém da oração. Ó Pai querido, nos ajuda, como diz o texto, a nos portarmos, nos comportarmos de maneira correta diante do mundo. Nesse tempo, que sejamos sal da terra e luz do mundo, como é o Teu querer. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar ao Senhor agora. Você é convidado a participar conosco.
vamos ter o nosso tempo de oração e você vai ter os motivos aí na tela. Queria que você gastasse um tempo de oração, mas eu queria destacar 2 motivos de oração para o culto de hoje. 2 organizações missionárias com as quais nós estamos ligados, aos nossos parceiros. Uma delas é a Igreja Batista Monte Cristo, o pastor Sérgio Firmino, e a outra é a Base Transformar, do pastor Gabriel Espíndola. Estão em campanhas para arrecadar recursos para distribuir cestas básicas e outros produtos de higiene, de limpeza, no caso do Monte Cristo até máscaras para a população carente. No caso da Base Transformar, na região do Ouro Verde, e no caso do pastor Sérgio, na região do Parque Osiel. Então eles estão nessa campanha, você pode participar, você tem aí o banner que você pode dar uma olhadinha, se quiser ainda participar. Uma das atividades será realizada da Base Transformar nesse final de semana. Pastor Sérgio Firmino ainda está na campanha. Ele tem o objetivo: levantar, arrecadar alimentos, cestas básicas. Nós temos participado desses esforços, mas vamos orar para que os recursos todos venham e eles possam realizar a obra. Mas peço principalmente para que essas ações possam ter um profundo impacto evangelístico. Ambos os pastores, pastor Sérgio Firmino, pastor Gabriel Espíndola, estão trabalhando no foco de distribuir literatura evangélica para essas comunidades e demonstrar o amor de Deus. Então hoje à noite nós vamos orar por vários motivos e dentre eles orar pelas ações do Jardim Monte Cristo, o jardim da Igreja Batista Monte Cristo e da Base Transformar, pedindo a Deus graça, direção e que as comunidades sejam impactadas.
eu convidei para nos trazer a palavra de Deus hoje, a devocional, o seminarista Zinho Zilderlan. Zinho é o nosso seminarista, nós temos tido parceria nos últimos 2 ou 3 anos e ele está agora caminhando para o final do seu curso na Faculdade Teológica Batista de Campinas. Tem nos ajudado aqui também na escola bíblica, dando aula para jovens, apoiando o ministério da igreja, e ele vai trazer hoje uma palavra de Deus para o nosso coração. Obrigado, Zinho, por aceitar o convite e que Deus te abençoe grandemente. Meus irmãos, boa noite, graça e paz da parte de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Quero de antemão agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sabemos que os tempos não são fáceis, mas há sempre graça suficiente para cada dia. E mesmo em meio à distância, mesmo nós não podendo estar juntos, Deus proveu na sua soberania a internet e este momento, mesmo à distância, para nós podermos cultuarmos a Deus, para nós podermos aprendermos da sua palavra e para podermos também orar e buscar ao Senhor. Eu quero encorajar você nessa noite. O texto que nós iremos ler, o salmo que nós iremos meditar hoje, é um salmo de encorajamento. Eu quero que você saia dessa pregação hoje, dessa meditação, confiante, recorrendo a Deus e confiando no Senhor. Eu quero que você pegue a sua Bíblia agora, aí onde você estiver, e que você abra no Salmo de número 3. Abra comigo no Salmo 3 e vamos fazer uma leitura completa dele. O texto diz o seguinte: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Verso 5. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós louvamos ao Senhor por esta rica oportunidade de podermos estar diante do Senhor, meditando na Tua palavra, orando, nos relacionando, mesmo que à distância, Pai. Sabemos que o Senhor está cuidando de cada detalhe durante essa crise pandêmica. Deus, em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, aplica cada ensinamento que nós iremos compartilhar em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão. Meu querido, nós estamos vivendo tempos difíceis, é verdade. Os tempos estão nublados, parece que nos falta esperança. Na verdade, o mundo não tem esperança. Você deve conhecer pessoas que não são cristãs, que estão em caminhos distantes do Senhor, e o quanto elas sofrem por não terem quem confiar, por não ter a quem recorrer e por não ter em quem descansar. Mas graças a Deus e o seu grande amor, os cristãos, os crentes em Cristo Jesus, podem olhar para o Deus da Bíblia e podem recorrer a Ele, confiar nele e descansar em seu grande poder. E esse salmo que nós acabamos de ler é um salmo muito conhecido. E só para contextualizar o pano de fundo dele, nós devemos lembrar que Davi é o escritor desse salmo. E tal como os textos da Bíblia, há um antecedente, algo aconteceu antes, e Davi está falando aqui, lá de 2 Samuel, capítulo 15, até o capítulo 18. Então, quando você tiver mais tempo, vá até o capítulo 15 de 2 Samuel e leia ele até o capítulo 18. O pano de fundo desse salmo
é este contexto, de 2 Samuel 15 ao 18. Davi está escrevendo uma oração, um clamor. E em meio a esta oração, nós estamos em um culto de oração, não é verdade? Em meio a isto tudo, ele clama, recorre, confia e descansa em Deus. Absalão, seu filho, estava perseguindo Davi de forma muito forte. Estava por trás, juntando com outros inimigos, milhares para derrubar Davi de seu trono. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e, olhando para esse plano de fundo, onde Davi está sendo perseguido, onde há um plano para derrubá-lo, eu quero que você pegue os versos 1 e 2 do Salmo 3, que diz: Senhor, Davi está dizendo, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Verso 2, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Meus irmãos, o que Davi está fazendo no verso 1 e 2, nada mais é do que recorrer a Deus. Ele está recorrendo ao Senhor, ao Deus que ungiu ele, ao Deus que o capacitou, que o colocou no trono. Nós conhecemos a história de Davi. Davi, nos versos 1 e 2, o primeiro ponto é que Davi recorre a Deus. Veja, é um pranto, é um clamor de Davi diante de seus inimigos. Então, o primeiro ponto, de forma bem simples, nos versos 1 e 2, é que Davi está recorrendo a Deus em meio à adversidade que ele está passando. Agora aqui, há um outro ponto que o texto nos levanta, salta aos nossos olhos, sobre a relação de Davi com Deus e de Davi com as suas adversidades. É os versos 3, 4 e 7. Acompanhem comigo a leitura. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Agora olha o verso 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Meu irmão, calma. Quando Davi usa no verso 7 aqui, ele usa uma figura de linguagem. Porque Deus, na perspectiva de Davi, é aquele que luta em favor de Davi, de Israel e do reino. Essa é uma característica de Deus, o Deus da guerra, o Deus que luta em favor de seu povo. Por isso que Davi diz, Deus, quebra o queixo, Deus, vai de encontro com eles, Senhor, luta por mim. Essa é a ideia de Davi. Mas o ponto que é levantado aqui é que Davi confia em Deus. O verso 3, 4 e 7 nos ensina sobre Davi, sobre seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com a adversidade, é que Davi confia em Deus. É do santo monte que Davi eleva as suas orações, é ao santo monte de Deus que Davi busca socorro, porque Davi confia em Deus. Esse é um segundo ponto que o texto nos mostra. No primeiro ponto, Davi recorre. No segundo ponto, Davi agora confia em Deus. E agora olha um terceiro ponto em cima do contexto, em cima do texto. O versos 5, 6 e 8. Preste bem atenção, meu irmão. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam, olha isso, não me assustam os milhares que me cercam. Isso estava acontecendo na pessoa de Absalão e os inimigos de Davi. Verso 7. Verso 8, do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Meus irmãos, o terceiro ponto em cima do texto, do contexto, sobre o relacionamento de Davi com Deus, de Davi com a adversidade, é que Davi, além de recorrer, é que Davi, além de confiar, Davi descansa no poder e na soberania do Deus de Israel. Meus irmãos, Davi descansou em meio à perseguição, em meio aos tempos difíceis, em meio a toda a loucura que Absalão estava promovendo contra o próprio pai. Davi sabia que ele precisava recorrer a Deus, confiar em Deus e descansar na soberania e no poder do Senhor, o Deus de Israel. Mas você pergunta, Zinho, e para mim? E eu, como igreja, como povo de Deus, de que forma que isso pode ser aplicado à minha vida
Quando nós estamos hoje, meus irmãos, diante de uma pandemia, de uma crise econômica, crise sanitária, crise moral, crises, meus irmãos, tempos difíceis. Mas como que eu aplico isso no meu dia a diazinho? Bem, basicamente eu quero deixar com você 3 verdades sobre como nós devemos olhar para esse texto, olhar para Davi, olhar para o Deus de Davi, o nosso Deus, e aprendermos por que nós devemos recorrer, confiar e descansar em Deus agora como igreja. No primeiro ponto, Davi recorreu a Deus. Quando nós linkamos isso para a igreja, nós temos a afirmação no Novo Testamento de que nós, meu irmão, eu e você, nós podemos recorrer a Deus. O véu está rasgado, Cristo abriu o caminho, Cristo abriu a estrada, Cristo nos trouxe a Deus, o Pai. Cristo é o elo, é o meio pelo qual nós podemos hoje orar agora e recorrer a Deus em tempos difíceis. Meu querido, não importa o quão difícil esteja, não importa quantas dificuldades se levantem contra você, contra mim, nós como povo de Deus, assim como Davi, nós em Cristo Jesus, no poder do Evangelho, no poder do Espírito Santo, nós podemos recorrer a Deus. E eu quero dizer mais ainda, nós não precisamos de nenhum intercessor humano, nós não precisamos fazer nenhuma boa obra para que Deus nos ouça. Ninguém pode fazer a ponte, nenhum homem humano pode fazer a ponte entre eu e Deus, você e o seu Deus, não. Nós não dependemos de homens para podermos recorrer a Deus, clamarmos a Deus em tempos difíceis, porque nós temos um único pontífice, um único elo, a saber, o homem Deus Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, você, meu irmão, assim como Davi, pode recorrer a Deus em tempos de adversidade. Então recorra ao Senhor hoje. Faça isso hoje. Não perca essa oportunidade. Muitos queriam ter a quem buscar em tempos difíceis. Nós temos o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto em glória, que está como intercessor, que é o nosso sacerdote diante do Pai. 24 horas, a todo momento. Jesus intercede por mim e por você. Nós podemos responder isso como? Orando, clamando a Ele, em todo tempo e por toda e qualquer circunstância. Assim como Davi, nós também podemos recorrer a Deus em Cristo Jesus. E uma segunda verdade que esse texto nos ensina, meu irmão, é que além de podermos recorrer a Deus, assim como Davi fez em Cristo Jesus, nós também podemos confiar em Deus. Meus irmãos, nós somos chamados a confiar em Deus em tempos difíceis. Tempos difíceis, meus irmãos, não é incomum. Na história da igreja, o povo de Deus sempre passou por tempos difíceis. Estranha a mim quando há muita paz. Quando há muita paz, eu fico preocupado. Mas desde o nascimento do povo de Deus, da história do povo de Deus, nós sempre tivemos ao nosso redor tribulações, dificuldades. Jesus é o maior exemplo disso. Passou por tribulações, por dificuldades, experimentou a morte, venceu. Os apóstolos todos passaram por dificuldade, meus irmãos. Os pais da igreja, os reformadores, os grandes homens da história, não importa o lugar, todos passaram por dificuldades, porque Deus não nos isenta de sofrimento. O sofrimento é uma escola onde Deus forma o nosso caráter, onde Deus pega a nossa fé e firma nele mesmo. Por isso, Davi recorre, e nós também podemos recorrer. Mas, assim como Davi recorreu, Davi também confiou em Deus contra os seus adversários. Meus irmãos, confie em Deus contra os seus adversários, contra as dificuldades. Talvez um câncer venha, meu irmão. Talvez uma doença mais terrível. Talvez uma crise financeira na sua vida, na sua família. Muitos problemas, muitas tempestades podem surgir.
Talvez pessoas estejam tramando derrubar você, assim como estavam tramando derrubar a Davi. Pode ser. Pode ser. Mas assim como Davi, que recorreu a Deus porque confiava no Senhor, nós também podemos recorrer a Deus e confiar em Deus, porque o Senhor é por nós. Meus irmãos, você consegue imaginar o tamanho do poder dessa grande verdade de que Deus é por nós? Não importa se o mundo se levantar contra mim ou contra você, não importa se o mundo desça a ladeira abaixo, de todas as formas, não importa, meu irmão. Nós podemos confiar em Deus, nós podemos descansar em seu poder. Davi confiou em Deus contra os seus adversários. Você e eu somos chamados em Cristo Jesus a confiar no grande poder de Deus. Deus é por você, Deus é por mim, Deus é por nós. Quem será contra nós? Ninguém, meus irmãos, ninguém. Essa é a segunda verdade, nós podemos confiar em Deus. Mas esse texto maravilhoso também nos ensinou uma terceira verdade, porque Davi recorreu a Deus, Davi confiou em Deus e Davi descansou em Deus. Meus irmãos, que grande verdade! Como eu posso descansar em Deus em tempos tão difíceis? Como? É uma pergunta que nós fazemos a todo momento. As pessoas procuram essa resposta há tanto tempo. Como descansar em meio às tribulações, em meio às tempestades? Os versos que nós lemos, o último verso do capítulo 3, traz algo maravilhoso para nós. Ele diz o seguinte: do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Se você é povo de Deus, se você creu em Cristo, se você nasceu de novo, se você entrou no pacto, na aliança, se você tem o sangue de Jesus como o pagamento pelos seus pecados, se você é justificado diante de Deus, se você foi adotado pelo Pai em Cristo, se você é templo do Espírito Santo, você é povo de Deus. E se você é povo de Deus, você pode descansar, porque do Senhor vem o livramento para mim e para você. Não importa, vou repetir de novo, não importa quantas notícias tristes vier, quantas dificuldades aparecerem, não importa o que aconteça comigo e com você, não importa, Deus está assentado no seu alto e sublime trono, reina, governa de forma soberana em favor do seu povo, de mim e de você. Davi sabia disso. Davi sabia que por mais que Absalão e os seus milhares se levantassem para derrubá-lo, ele poderia, ele deveria recorrer a Deus, como foi feito no começo do capítulo 3. Ele poderia e fez, confiou em Deus e por fim, chave de ouro que Davi nos ensinou, ele também confiou em Deus. Meus irmãos, em Cristo Jesus, estas três grandes verdades, que nós podemos recorrer a Deus, que nós podemos confiar em Deus, que nós devemos descansar em Deus, devem fazer total diferença na minha e na sua vida. E eu quero encerrar orando com você. Eu sei que os dias não são fáceis, assim como não foram com Davi aqui no texto. Mas em meio a tempos difíceis, por mais que o céu esteja nublado, por mais que pareça que Deus não está lá, o Senhor está lá. O Senhor está cuidando de mim e de você. O Senhor está cuidando da nossa família. O Senhor está cuidando dos nossos negócios. O Senhor está cuidando dos nossos missionários. O Senhor está cuidando dos nossos pastores, dos nossos amigos. Deus está cuidando de nós. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, é tão bom saber, Senhor, que nós, o povo da aliança, o teu povo,
podemos em Cristo Jesus, assim como Davi, nós podemos recorrer a Ti nos momentos de dificuldade, Senhor. Nós podemos recorrer ao Senhor nos momentos de tribulação, assim como Davi. Em Cristo nós podemos fazer isso. É tão bom saber que a Tua palavra, a verdade, nos ensina que nós também podemos e devemos confiar em Jesus nos momentos difíceis. Em Cristo, nós temos essa prerrogativa, Deus, confiar, nos abraçarmos ao Senhor, à cruz de Jesus, confiarmos no Teu poder, na Tua soberania, na Tua sabedoria. Confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Davi tinha essa certeza que eu e meus irmãos também possamos ter hoje. E por fim, meu Deus, nesta oração, eu louvo ao Teu nome, porque não importa o que aconteça comigo, não importa o que aconteça com o mundo, não importa, nós vamos descansar na Tua sabedoria, no Teu poder, na Tua soberania, no Teu plano. O Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder orar ao Senhor, de poder recorrer, confiar e descansar no Deus Trino Todo-Poderoso. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos continuar o culto. Louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Obrigado, Zinho, por essa palavra de Deus para o nosso coração. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério e o final agora da sua formação também na faculdade teológica. Quero convidar você, após a última música que vamos cantar agora, entrar no canal do YouTube, no link que o Guilherme já vai te enviar, porque eu vou entrar ao vivo para estarmos ali orando por você. Você vai poder mandar o seu motivo de oração, alguns já foram enviados ao longo ou durante esse culto, e nós vamos ter um tempo de oração tão precioso. Então, aproveite agora. Se você não enviou o seu pedido de oração, mande agora, durante a última música. O Guilherme está catalogando todos, vai me enviar, e nós vamos ali orar como família em favor. Deus tem respondido de maneira extraordinária durante esse tempo que estamos vivendo isolados. Quantos irmãos mandam pedidos de oração, depois mandam as respostas de oração. Então, não perca, fique conosco depois. Você pode se conectar no canal que o Guilherme vai enviar para juntos nós podermos orar ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor e que Deus te abençoe e abençoe sua noite.